Olá, eu sou o Clóvis Jair Prunzel, professor e coordenador do curso de Teologia da UBRA. Este é mais um vídeo da série A Vida Cristã segundo Martinho Lutero. E neste vídeo nós queremos buscar alguns elementos no pensamento de Lutero que nos ajudam a ter coragem para responder a um mundo sem Cristo. Não sem a igreja, sem Cristo. E isso é importante porque nós não vamos ver em Lutero, muito menos no texto bíblico, uma briga entre a igreja e o mundo não cristão, né? Pelo contrário, a igreja vai estar no mundo, mesmo não sendo dele, vai estar no mundo e vai continuar no mundo, né? Deus não tira a igreja. E para isso nós vamos usar as palavras do apóstolo Pedro, na sua carta, na sua primeira carta, e vamos usar os pensamentos de Lutero na exposição desse texto, né? Primeiramente vamos deixar Pedro falar para a gente, e aí vamos usar então como Lutero comentou este texto, e também nos ajuda a dar elementos para sermos corajosos diante de um mundo sem fé em Cristo, sem a presença de Cristo, não sem a fé não, sem Cristo de fato, tá? Como ele mesmo prometeu estar conosco até os confins até o fim do mundo. Então vamos lá, vamos olhar, né, para 1 Pedro 3:13. Né? Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Tá? Esse texto de Pedro, nós teremos que ler, né? Aliás, uma das coisas muito bonitas que a gente aprende com Lutero é que não existe texto sem um contexto, né? Nós temos que ler esse texto à luz do texto maior, do luz que vem antes, né? O que é a prática do bem segundo Pedro? Se nós olharmos para o capítulo 2, Pedro nos mostra que os cristãos eles não são diferentes dos não cristãos. Pelo contrário, os não cristãos e os cristãos querem o bem, né? Praticam o bem. Né? E isso é descrito nas relações humanas, né? Onde cristãos e não cristãos não são reconhecidos pelo olho, pelo contrário. À luz do olho, nós somos iguais ao mundo. Né? Claro que nem todos do mundo vão praticar o bem, né? Mas a maioria das pessoas pratica o bem. E aí Pedro diz, não, vocês são iguais ao mundo. Lutero captou isso muito bem quando ele colocou os mandamentos em primeiro lugar na identidade. Tá? Os mandamentos estão relacionados à doutrina da criação, em primeiro momento, né? Especialmente no catecismo. Tá? Lutero faz isso. Né? Por que eles dizem respeito à criação? Porque eles não são uma ordem apenas para cristãos, eles são para todos aqueles que são seres humanos na face da terra. Então, os cristãos não vão ser maltratados se eles forem vistos como praticantes do bem. Tá? Essa é uma primeira observação muito importante. Por quê? Porque muita gente acha que os cristãos têm que se separar do mundo. Não. Pedro vai dizer, não, vocês estão no meio deles. E por isso vocês vão ser bons maridos, bons patrões, bons empregados, bons filhos e assim por diante. Se vocês quiserem, leiam então as orientações de Pedro no capítulo 2 de como os cristãos praticam o bem no meio dos não cristãos, certo? Isso é fundamental. Então essa é a primeira coisa, né? Coragem passa por estarmos falando olho com aqueles que de fato não são cristãos, tá? Isso não é baseado nem na ética nem na moralidade. Isso a definição vai ser cristológica, tá? Mas Pedro vai mais adiante, tá? Aqui vocês têm então a descrição em 2 Pedro de como nós somos cristãos, né? Vejam só, nós somos peregrinos e forasteiros, temos uma boa conduta para com os de fora, tá? Nós respeitamos as instituições, nós valorizamos os governantes, mesmo sendo um governante ruim. Não é uma questão política, não é que um seja melhor que o outro, né? Isso é importante, né? O texto continua de 2 Pedro, né? A obediência para que haja paz e boa vontade na face da terra, né? E assim por diante, né? Os casados, né, no capítulo 3, do início do capítulo 3, né, a relação marido e mulher, ela precisa perdurar, tá? E isso à luz da lei natural, não há um acordo específico para os cristãos e os não cristãos, né? Assim, por isso Lutero, ele recupera o que Pedro está dizendo aqui no seu catecismo. Ele não faz uma novidade, né? Não cria uma nova ordem social, tá? E esse amor, então, né, é baseado, né,
naquela velha história, né? Quem não comete o mal não teme, né? Quem pratica o bem está com certeza que vai haver uma resposta positiva. Mas Pedro sabe muito bem que isso nem sempre é verdade para os cristãos, tá? E aí vem a consequência, né? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, da prática do bem, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados, tá? E aqui eu quero recuperar, então, uma identidade cristã que é fruto da obra do Espírito Santo, e não da fruto do crente. Não é a fé que determina a bem-aventurança, né? A bem-aventurança tem a ver com o Sermão do Monte, né? Lutero captou isso bem no catecismo quando coloca que bem-aventurados são aqueles que gritam a Deus no Pai Nosso. O Pai Nosso no catecismo está logo depois do terceiro artigo do Credo. Então, para nós nos considerarmos bem-aventurados e sofrermos pelas injustiças que o mundo comete contra os cristãos, ela é fruto da ação de Deus e não fruto da injustiça humana. Então, nós que conhecemos a vontade de Deus, nós gritamos, e o Pai Nosso é um grito de alguém que se identifica com a fé cristã, né, que tem o Espírito Santo, é uma pessoa da Trindade, que nos faz gritar, Abba Pai, que nos faz abrir a boca e pedir, Deus, eu conheço a vontade, seja feita entre nós essa vontade. Então, por exemplo, se nós pegarmos as petições do Pai Nosso, as 3 primeiras que dizem respeito a Deus, e as últimas que dizem respeito a nós, nós vamos ver que, né, nesse mundo que nos ameaça, nós não vamos ter medo e nem ficar angustiados por causa de Cristo, ou melhor, da ação do Espírito Santo. Não porque nós temos armas melhores, tá? Ou condições melhores para lutar. Pelo contrário, as nossas armas continuam sendo as de Deus em nosso favor. Aliás, isso está muito bem descrito quando o apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, descreve a armadura do cristão. Não é minha, é de Cristo em meu favor, tá? E isso é interessante a gente olhar com atenção, tá bom? Bom, o texto de Pedro continua. E aqui nós estamos num versículo que muita gente usa para apologia, defesa da fé cristã. Ele pode ser usado, mas vocês vão perceber que se nós tirarmos ele do contexto, ele pode ser um grito de guerra, mas não é um grito de guerra. O que os cristãos têm no mundo? Se igualar ao mundo. Se o mundo nos ataca, nós vamos enfrentá-lo, olho por olho, dente por dente? Não, Jesus disse para dar a outra face. Por isso Pedro escreve, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Aqui nós temos um texto que, para mim, ele é muito bonito porque eu sou um mendigo e vivo, às vezes, mendigando no mundo por causa da injustiça de Satanás comigo e com a criação de Deus. E eu conheço também como a santidade de Cristo é me dada e em meu favor, certo? Onde é que a santidade e a pureza de Cristo é me dada? Lutero vai dizer que Cristo é o noivo e dá a sua natureza por mim. Tá? Eu sou a noiva, né, suja pelo pecado que eu cometi, e eu preciso da santidade. Essa santidade é nos dada por Cristo quando nós somos batizados, quando nós ouvimos, né, a palavra de Deus evangelicamente, não simplesmente a palavra, mas temos que ter o evangelho presente, e quando participamos da ceia. Lembrando que na compreensão de Lutero e na compreensão bíblica, não é a fé que salva uma pessoa. Eu brinco sempre dizendo que não foi salvo porque creu na arca. Não, teve que entrar na arca. Né? Quando Filipe comunica, informa, diz que os acontecimentos de Jerusalém são aqueles acontecimentos narrados lá em Isaías, que aquele eunuco, aquele homem estava lendo, segundo o livro de Atos, o homem disse, eu quero ser batizado. Por que eu quero ser batizado? Porque a salvação não está na fé do homem, mas no batismo, certo? Cristo é o Salvador. E Cristo é a autoridade sobre nós. Por isso, o no coração tem a ver com a doutrina da criação, onde Deus entra na criação com o seu Espírito. Né? Esse é o nascer de novo.
O nascer de novo não é uma experiência minha, é Deus vindo ao meu encontro e me fazendo nascer de novo, né? Por isso Jesus disse para Nicodemos: ninguém pode voltar ao ventre da mãe. O Espírito Santo é aquele que faz de ossos secos ganhar vida. Só ele pode fazer isso. Por isso, né, no batismo nós ganhamos o Espírito Santo, né? Lavar, regenerador e renovador, certo? Pedro vai dizer que o batismo é a arca que nos salva, não é a fé de Noé, certo? Nós somos salvos no batismo, tá? A palavra de Deus, o chamado ofício das chaves, a confissão e o ofício das chaves, que também são baseados nos mandamentos de Deus. Vejam, se os mandamentos são agenda para o mundo, os mandamentos também são agenda no Pai Nosso, os mandamentos também servem para a gente perceber que a santidade não está em nós, mas está em Cristo. O santificar a Cristo é participar do onde Cristo está. E aqui está o grande ponto, tá? Essa é a nossa esperança, certo? Então nós, como mendigos que buscamos comida, encontramos ela na ceia. E dizemos para o outro mendigo, que não crê ou que crê, precisa crer também, onde encontrar o verdadeiro pão da vida. Aliás, Jesus disse que ele é o pão da vida, certo? Jesus diz que ele é a vida, ele é a videira verdadeira. Tá? Então, esse é o grande ponto, né, que muita gente considera apologia, defesa, é como se pegar em armas. As únicas armas que nós temos para nos defender são as que estão fora de nós, mas que são em nosso favor, que é a obra de Cristo. Então, ao participarmos do batismo, ao ouvirmos a palavra de Deus evangelicamente, e não simplesmente uma exposição da Escritura, mas o Evangelho tem que ser dado, ao participarmos da ceia em nosso favor, por nós, né? Sempre lembrando que no batismo nós somos incorporados no corpo de Cristo, certo? E daí por isso nós somos igreja. A igreja é um termo técnico do Novo Testamento que serve uma assembleia, mas se Cristo não estiver lá, não há igreja, é uma sociedade anônima, simplesmente é um grupo de pessoas, mas Cristo precisa estar lá. É Ele que nos une, não somos nós que nos unimos, certo? E isso é fundamental. Tá? As denominações religiosas que nós temos em nosso meio nem sempre são igreja no sentido bíblico. Elas são uma denominação como qualquer outra entidade. Mas se Cristo não estiver, não é igreja. Não a do Novo Testamento. Não aquela igreja prometida a Adão e Eva. O acordo que Deus faz é entre Ele mesmo. Não sou eu que morro na cruz. É o próprio Filho de Deus que me dá isso. E isso está aqui na santidade, é Cristo, certo? Isso Lutero então captou bem quando ele disse que não é a minha arma que luta contra o mundo, mas é a arma de Deus. O próprio Deus vence o mundo, tá? E nós nos beneficiamos disso, certo? Essa é a nossa esperança que nós compartilhamos com o mundo, tá? E essa esperança, né, o texto segue, ela nos faz olhar, nos faz reagir, tá, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo Jesus. Aqui nós temos uma autorização para continuarmos a identidade cristã à luz do que Deus fez por nós, tá? E aí Lutero também nos ajuda muito quando ele estimulou, Pedro chama de sacerdócio dos crentes, né? Nós sabemos isso lá em 1 Pedro 2,9, né? Vocês são sacerdócio reais, brasas vivas, tá? Lutero prefere usar o termo batismo, tá? Porque não é a fé do interior que o autoriza a ser um sacerdote, é Cristo que autoriza. Muitas vezes a gente tem uma briga na igreja entre pastores e batizados. Eu não vou chamar de leigos e nem de organizações auxiliares de uma entidade social. Eu vou chamar aqueles que em Cristo foram chamados no batismo e no ministério. Os dois são chamados por Cristo. Eles não podem estar em litígio, em briga. Por isso a boa conduta que nós, como igreja, temos é para os de fora, não é para os de dentro. Tá? Por isso esse discurso aqui, ele é um discurso que vai, de fato, ser demonstrado no último dia. Né? É um discurso que é um viés de último dia, a gente ia dizer escatológico. Tá?
Lá vão ser envergonhados aqueles que difamam a boa conduta que os batizados e os pastores têm. Aqueles que Jesus separou para o ministério e aqueles que Jesus separou do mundo através do batismo, né? Nós temos duas autorizações. Nós somos separados por Cristo, não por nós, tá? E isso nós testemunhamos. Por isso nós temos mansidão e temor. Nós temos uma boa consciência, tá? Por quê? Porque é a conduta que nós temos em Cristo, né? Aqui nós poderíamos usar Cristo como modelo, tá? Como é que é modelo? Observe o que o versículo diz, né? Não é uma nova ética, uma nova moralidade, uma nova dimensão. Na Idade Média, Cristo era um modelo porque as pessoas tinham que alcançar aquele patamar. Aqui não, Cristo é modelo porque nós ganhamos, na ação do Espírito Santo, nós ganhamos Cristo. E Cristo se esconde através da sua dupla natureza de Deus e homem, tá? E Jesus abre mão dos seus atributos para se tornar o nosso Salvador. Então, se você quer ser modelo, usar Jesus como modelo, pergunte se você está escondido atrás da tua identidade. Por isso, mansidão e temor e boa consciência tem a ver com se esconder atrás de Cristo, tá? Ele é o modelo, sim. Se lá no batismo, no sermão evangélico e também na Santa Ceia, Jesus é dádiva, aqui ele serve para nós nos escondermos através da identidade dele, tá? E também nós não fazermos uso, né, de nossas condições, né? Vamos fazer guerra contra os descrentes. Não é isso. Mansidão e temor e boa consciência significa, diante de Deus, nós temos essa boa consciência. Bom, isso pode gerar, como diz Pedro, e o último versículo, porque se for da vontade de Deus, quer dizer, a boa consciência diante de Deus vai gerar, por exemplo, sofrimento diante do mundo. É melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal, tá? E aqui eu me lembro, né, das últimas palavras de Lutero do hino Castelo Forte, né? Ele diz, né, se vierem roubar os bens, vida e o lar, que tudo se vá, proveito não lhes há. Por que Lutero tem essa consciência, né? Porque Lutero sabe que a razão do existir da vida dele é Cristo e não ele, tá? E ele jamais vai perder. Ao participar, por exemplo, da ceia, nós temos certeza da ressurreição. Esse é o remédio da eternidade, tá? Você tem esse remédio, de fato, né? Esse é o grande ponto. Isso é ser igreja. A igreja não está aí para conquistar o mundo, né? Eu brinco, né? O Pink e o cérebro, né? É uma luta eterna, né? Se alguém quer conquistar o mundo, o cérebro, o Pink não deixa, né? Não é isso. Nada a ver com isso. Pelo contrário, né? Nós praticamos o bem à luz da obra de Cristo e não por causa do mundo. O mundo pode até transformar isso em mal, tá? Então nós somos, né, dentro da dimensão de igreja, onde Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Eu gosto muito da ideia de que isso é o oásis no mundo, tá? O oásis é você viver no meio do deserto, né? Mesmo que a gente é um peregrino e um forasteiro, no meio do deserto nós ainda encontramos. A igreja é isso, né? Nós encontramos vida. Eu também gosto uma palavra que a igreja é um condomínio. O latim é cum domino, com o Senhor, tá? Então a vontade do Senhor é feita entre nós, né? Mesmo que isso se redunda em perseguição. Foi o que aconteceu com os cristãos, né? Vocês acham que para Lutero a vida cristã era fácil? Não. Né? Você sabe muito bem que ele foi julgado, né, tirado da igreja, né, original, oficial da época, né, a igreja católica, o Papa o expulsou, e também ele foi considerado um fora da lei. E qualquer pessoa podia matar Lutero, que estaria fazendo um grande favor para a humanidade. E graças a Deus isso não aconteceu e ele pôde resgatar, retomar a palavra de Deus como vontade para a humanidade. Tá? Então, é nessa linha que Lutero nos ajuda a ter coragem para responder. Né? Coragem, sim. Você canta, e se vierem roubar os bens, vida e o lar, que tudo se vá, proveito não lhes há. Como é que se canta isso? Tá? Então, observem que nós temos elementos do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo presentes nessa articulação. A coragem passa pela presença de um Deus pessoal, relacional conosco.
bom? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, tá? Antes de concluir, eu quero destacar alguma bibliografia para gente, tá? Nós temos aqui 4 textos que eu destaco, que podem ser úteis para ampliarmos essa discussão aqui em Lutero e ampliarmos o vídeo. E eu quero mostrar para vocês então a página da Amazon, né? Começando por esse livro aqui, Tenha Coragem. Harold Zeinbeil é um pastor americano. Esse livro aqui foi feito em homenagem a ele, porque ele se aposentou. Ele está disponível, né? Vale a pena dar uma olhada numa série de artigos que nos ajudam a identificar, então, elementos bíblico-confessionais, né? Confessionais significa ecoar as escrituras para o mundo de hoje, né? Vale a pena dar uma olhada, certo? Lutero estabeleceu muito do envolvimento do cristão na realidade a partir do santo batismo. Tá? Nós vamos ver em outro vídeo, você vai assistir, o sacerdócio em Lutero. Tá? Ele surge lá nos anos 1500 antes dos anos 1520 e é, de certa forma, definido em 1520. Só que em 1525 Lutero deixa de mencionar o assunto e se preocupa muito mais com o trabalho dos pastores, certo? Mas tem uma série de sermões a partir de 1520, aqui 25 a 39, tá? Tem uma série de sermões que Lutero prega mostrando como o batismo é a autorização do sacerdócio, ok? E eu faço questão, né, dessa edição americana de mostrar os sermões, né, onde Lutero pregou, mostrando como Cristo é o autor que autoriza o batizado a desempenhar. E aqui eu não estou pensando na tarefa na igreja, mas a ser alguém no mundo, tá? Acho que vale a pena dar uma olhada, né? Demonstro também, ou recupero o texto que eu escrevi, que é um resumo dos catecismos, né? Essas ideias elas estão muito presentes nesse livro, tá? Eu tento seguir Lutero nessa argumentação, e vocês têm à disposição. E o Alistair McGrath é um anglicano, também gosto muito dele, né? Ele é um historiador, e ele aqui mostra como a ideia de revolução protestante circulou até os dias atuais. Obviamente que é apenas um capítulo dedicado a Lutero, e aí muita gente vai usar Lutero para uma revolução que não é o que Lutero quer, né? Aliás, até Lutero diz, né? Se você quer pegar em armas para lutar e se defender, você se torna um sofista, né? O que é um sofista? Se vocês lerem um comentário de Pedro de Lutero. Sofista é aquele que quer se armar para derrotar o outro, tá? Não é isso Lutero, né? Lutero aprende muito bem com Jesus, né, que Jesus dá o outro lado. Tá? Jesus se esvazia, Jesus se esconde para que ele se esconde na morte. Né? Quer dizer, se o verdadeiro Deus morre na cruz, né, como isso pode ver? Né? As pessoas debocham de Jesus, certo? Porque Deus não pode morrer, mas Deus morre em Jesus Cristo, certo? A pessoa de Jesus Cristo morre na cruz. Então, o Alistair McGrath faz um belo exercício, mostrando então como as ideias de Lutero nem sempre foram bem entendidas na sequência. E talvez você possa reavaliar aquilo que você aprendeu de Lutero, certo? Então isso é importante para a gente poder ter clareza nesse sentido, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você refletir um pouquinho mais sobre sua coragem teológica para não enfrentar o mundo, que a igreja não vai enfrentar o mundo, esse mundo em termos teológicos não é de Deus, por mais que Deus o cria, tá? O Senhor desse mundo não é o Senhor que é revelado nas Escrituras, mas ao mesmo tempo nós temos elementos claros para falarmos de nossa fé para as pessoas que estão ao nosso redor. Espero que tenha sido útil e tenham proveito, um bom proveito, né? Eu informo que as informações extras desse vídeo estarão na descrição abaixo, para você poder ter acesso à literatura, o contato comigo, com a coordenação e assim por diante. Até breve.